O vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, concedeu uma entrevista para a Rádio Grenal nesta manhã, antes da partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Nesta entrevista, José Olavo Bisol abordou pontos importantes da janela de transferências do Internacional. Falou sobre o caso Vitinho e a confiança que o Inter tem na manutenção do jogador, o interesse que existe por Elian Irala, volante argentino de 20 anos do São Lourenço, e a necessidade de vendas a partir das próximas semanas. A gente repercute tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo eu quero repercutir o Mercadão Colorado, as últimas informações da janela de transferências do Internacional para o mês de junho, que se abre a partir de agora. Haverá uma pausa no calendário em função da Copa do Mundo de Clubes e o Inter já está fazendo movimentos. Dentro deste contexto, a Rádio Grenal entrevistou nesta manhã José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, e eu vou aqui tentar arrancar o que de mais importante foi dito nesta entrevista. O José Olavo Bisol, ele tem como característica gostar muito de despistar. Ele gosta muito de respostas que não são concretas. Ele gosta muito de tergiversar. Ele gosta muito de não ser exatamente objetivo em algumas respostas. Foi uma entrevista relativamente longa, mas eu consegui extrair 3 pontos importantes que foram relatados pelo José Olavo Bisol de uma maneira mais objetiva que possa ser importante para você que está aqui acompanhando esse vídeo, tá? A primeira delas é sobre a janela de transferências e sobre a necessidade de vendas do Internacional. O Bisol deixou claro que existe uma necessidade de vendas que está no orçamento. O Inter precisa vender 160 milhões de reais neste ano de jogadores. Uma parte deste valor é verdade, o Bisol não citou isso, mas é verdade, já foi atingida por várias negociações que aconteceram. O Inter vendeu o Rômulo, por exemplo, para o futebol mexicano. O Inter tem a negociação do Johnny, que vai acontecer do Betis para o Atlético de Madrid, que vai colocar uma grana nos cofres do Internacional. Existem negociações que já aconteceram e que deram valor para o Inter. Mas o Inter tem muita receita para atingir ainda em venda de jogadores que está prevista no orçamento. O Bisol disse, olha, tem até o final do ano para vender. E isso tem uma perna em alguns movimentos que o Inter está fazendo e que vê que não vai conseguir vender nesta metade do ano. Um destes casos é o Vitão. O Vitão não apareceu por ele nenhuma proposta do valor que o Inter pretende ter pelo Vitão ainda. E isso faz com que não haja uma possibilidade de venda do jogador nessa metade do ano, por mais que o Inter estivesse disposto a fazer por determinado valor, obviamente. Mas o Bisol deixou claro que é muito difícil sair desta janela sem vender ninguém, exatamente por essa necessidade. Se o Inter deixar para vender os mais de 100 milhões de reais de jogador no final da temporada, não vai conseguir muito provavelmente. E aí não vai bater uma meta orçamentária que ela é importante. Portanto, o Inter conta com a ideia de vender jogadores nessa metade da temporada. O Wesley recebeu proposta, mas essa proposta ela não acabou surtindo em uma venda concreta, porque o América do México não chegou em valores perto do que o Internacional queria. Mas o Inter está atento, está disposto a vender jogadores nessa metade do ano, para bater uma parte importante desta meta e também para poder dar andamento aos seus objetivos ao longo da temporada. Sobre contratações, ele foi bem subjetivo, ele disse, não, nós estamos atentos aos movimentos do mercado, às saídas, e aí a gente vai ver, dependendo da necessidade, dependendo da capacidade financeira, vamos fazer uma resposta bem aberta do José Olavo Bisol. Não deu muitas pistas em relação ao geral, de quais posições o Inter vai buscar, ainda vai muito na linha daquilo que a gente apurou até o momento, tá? Uma outra informação importante, e aí mais pontual sobre algum jogador e que serve para a gente ter alguma pista, é sobre o Elian Irala. Ele foi perguntado sobre o Elian Irala e ele disse, de fato foi um jogador que analisamos no início do ano, na janela do começo da temporada. E as análises que a gente fez lá, a gente segue fazendo. Em outras palavras,
ele confirmou que o Inter segue analisando o Elian Irala. E ele não descartou esse jogador. E essa é uma pista importante, porque em determinado momento, entre as janelas, a direção do Internacional descartou o Elian Irala. Disse que não é um jogador que o Inter quer, porque o Inter está focado em outras posições, e estava um pouco descontente também com a postura do empresário naquele momento. E agora o José Love Bisol não descartou, porque o Inter, com a lesão do Fernando, precisa contratar mais um volante. E viu de novo na possibilidade do Elian Irala um bom nome. Então é um jogador que está de fato na mira do Internacional e que pode resultar em uma negociação a partir dos próximos dias. O José Love Bisol confirma que é um jogador analisado no bastidor, tá? E a última é sobre Vitinho. Ele foi perguntado sobre a situação do Vitinho, que tem contrato agora só até o final do mês de junho, e ele revelou que está aguardando a FIFA, dentro daquela informação que a gente eu já tinha repassado aqui. Mas hoje, 12 de junho, José Olavo Bisol ainda manteve e ainda ressaltou o otimismo e a confiança que existe no bastidor colorado sobre uma ampliação da normativa da FIFA que possibilita que jogadores da Ucrânia suspendam os seus contratos para assinar de maneira unilateral com outros clubes, que é o que o Inter quer fazer. O Inter ainda está muito confiante nesse movimento. A FIFA tem 18 dias para fazer isso, mas o Inter acredita que irá fazer e com certeza tem informações lá na FIFA de que esse movimento vai acontecer. Notícias importantes sobre o mercado da bola colorado. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!